Olá, eu sou o pastor Claudinei e trago para você mais um vídeo da série Discipulado. Quero trazer nesse 10º vídeo uma informação sobre por que existem tantas denominações. É claro que há muitos conceitos e muitas ideias para a existência de muitas denominações. Eu gostaria de ler 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria de Deus é loucura diante de Deus. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Uma leitura um pouco longa, mas o que eu quero dizer para você é que a base para a existência de muitas denominações, na sua grande maioria, não são todas, há denominações que surgiram por causa de um momento histórico, por causa de uma situação histórica. Mas vamos fazer uma pequena análise dos nossos dias. Quando você pega movimentos em que aconteceram divisões no cristianismo, no princípio, essas divisões elas tinham como objetivo fundamentar ou uma reforma, como é o caso da reforma protestante, ou enfatizar doutrinas bíblicas que um grupo achava ortodoxa, achava que deveria ser enfatizada e que outro grupo discordava disso. Paulo estava falando ainda nos dias dos apóstolos de uma igreja, a igreja de Corinto, que ele considerava uma igreja carnal, que ele considerava uma igreja que tinha muitas divisões, muitas facções. Um grupo apoiava Paulo, outro apoiava Pedro, outro apoiava Apolo, outro não apoiava ninguém e dizia, ninguém me manda, eu sou de Cristo. Mas esse eu sou de Cristo não queria dizer que era de Cristo, queria dizer que ninguém tem por cabeça, eu não obedeço a ninguém. Eram os anarquistas. E esses quatro grupos estavam se degladiando dentro da igreja com pensamentos, enfatizando pensamentos de homens, ou defendendo ideias de homens, e uma verdadeira guerra estava acontecendo no meio da igreja. E Paulo estava dizendo que eles eram carnais, porque eles estavam apoiando homens, estavam fundamentando a vida deles em cima de ideias humanas. Assim, nos nossos dias, há pessoas que dizem, não, eu sou da igreja tal,
e não quero ouvir outra mensagem que não seja da igreja tal. Eu fecho com a denominação tal e de tal maneira que eu não ouço ou não penso nada que seja diferente da denominação, e Jesus para mim está na denominação. Deus não pode ser posto em gaiolas. Deus não pertence a denominação nenhuma. Deus não tem igreja denominacional. Pelo contrário, quando ele olha para uma igreja, ele não vê a placa escrita Assembleia de Deus, ou Batista, ou Metodista, ou Presbiteriana, ou seja lá a denominação que for. Ele não quer saber de placas. Ele quer saber do povo que está lá dentro. A quem esse povo está rendido? De quem esse povo é filho? É filho do John Wesley? É filho do Martim Lutero? É filho do John Calvino? Ou é filho de Deus? Ou é nascido e gerado pelo Espírito Santo? Ou é nova criatura? Ou é apenas mais um seguidor, um sectário de um homem? É isso que importa para Deus. As denominações, elas surgiram num primeiro momento, fruto de uma reforma que não pôde acontecer. Lutero, ele não tinha intenção de formar uma nova denominação, uma nova religião, uma nova igreja. Mas de tal forma a denominação católica do século XVI estava corrompida que o racha foi inevitável. Era mudança demais para uma estrutura e uma hierarquia tão secularmente baseada em pensamentos humanos. Não dava para reformar naquele momento aquela igreja. Da mesma forma, os movimentos que vieram depois, como por exemplo a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, os movimentos que nasceram ali no seio da Reforma enfatizavam pensamentos que eram rechaçados pelos grupos mais velhos e por isso não reformavam a igreja anterior. Pelo contrário, formavam uma nova denominação. Assim, eu tenho certeza que John Wesley morreu anglicano, tendo formado a Igreja Metodista, mas morria dizendo que era um pastor anglicano, né? Os fundadores da Assembleia de Deus também não tinham em mente formar uma nova denominação. Formaram porque a igreja da qual eles eram originários não aceitaram a doutrina do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Não podiam aceitar no seu tempo. E muitos outros rachas de igreja aconteceram dentro disso. Mas um fenômeno que tem acontecido nos nossos dias não é mais o racha ou a divisão por um motivo bíblico, por um motivo doutrinário, por um motivo de alguém olhar uma doutrina e falar: nós precisamos reformar a igreja. O que tem acontecido nos nossos dias é o racha simplesmente por vaidade humana. Eu não quero ser mandado por ninguém, eu não quero obedecer ninguém, eu não quero ser discípulo de ninguém, então eu formo a minha igreja do meu jeito, da minha maneira e vou pregar o meu evangelho. Isso é muito perigoso. Um evangelho que não é baseado em Jesus Cristo. Ele não é um evangelho verdadeiro. O evangelho que é baseado no achismo humano, ele é perigoso. E todos os homens prestarão um dia contas a Deus daquilo que fazem. A princípio, a ideia de denominação ela não é bíblica. Porque a ideia de igreja, na Bíblia, é a ideia de igreja local. A congregação local que serve a Deus, que administra a si própria, que tem zelo na palavra, que cuida da palavra. Mas ela não prega o evangelho sozinha. Ela reconhece outras comunidades cristãs, apoia essas comunidades no seu trabalho evangelístico, no seu trabalho missionário, se junta com essas outras igrejas para enviar obreiros, para financiar a obra. Enfim, é uma igreja local, mas ela não pensa ser sozinha no mundo. Ela não se pensa ser exclusiva para pregar o evangelho, pelo contrário, porque já pensou, se Deus dependesse da Assembleia de Deus para levar a salvação ao mundo, se Deus dependesse apenas da Igreja Batista para levar a salvação do mundo, a Metodista, a Presbiteriana, ou seja lá a denominação que fosse, se Deus dependesse de uma única denominação, de uma única forma de igreja para salvar almas, o reino de Deus estaria perdendo feio. Mas Deus tem muitas formas de levar o evangelho às pessoas. Deus tem muitas formas para que as pessoas conheçam a sua palavra. Portanto, as denominações, elas prestam um serviço a Deus sim, anunciando a grupos diferentes de pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Mas enquanto instituições apenas humanas, elas são falhas. Elas têm dentro do seu sistema pensamentos dos seus fundadores, doutrinas de homens. E são essas doutrinas que muitas vezes, conforme Jesus disse a respeito dos fariseus, vocês têm a palavra, mas por causa das suas tradições, muitas vezes vocês invalidam a palavra de Deus. Nós precisamos, nesses dias, deixar de sermos denominacionais
Não tirar a placa da igreja. Não estou pregando tirar a placa da igreja. Não estou falando nada disso. Se você está ouvindo isso agora, eu não estou dizendo para você tirar a placa da igreja e dizer assim, a partir de hoje a igreja não é mais X. Não é isso. Precisamos de deixar no nosso coração essa coisa de denominação. E começar a enxergar o reino de Deus sobre a ótica de que Deus está olhando um povo. Não um templo. Não uma congregação de tijolos. Não uma catedral, como muitos estão gastando fortunas construindo catedrais. Para quê? Para quê? É uma fortuna, é uma multidão de dinheiro gasto à toa. Quando o evangelho pode ser pregado nas ruas. Quando o evangelho pode ser pregado nas casas. Quando o evangelho pode ser pregado nas portas das fábricas, nos colégios, pode ser pregado em qualquer lugar. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.